E olha só, vamos falar um pouquinho de economia. Uma pesquisa obtida pela CNN Brasil de forma exclusiva mostra que o Brasil caiu no ranking global que avalia o grau de otimismo dos empresários com a economia. Então foi da 10ª para a 13ª posição. Só que a média foi de 64%, a maior desde 2012. Vamos bater um papo legal com as nossas analistas de economia. A Priscila Yazbek, já conversei. Oi, Thaís Herédia, tudo bem? Oi, Evandro, boa tarde. Oi, Priscila, boa tarde para todos. Vamos começar. Passou do meio-dia? Se já passou do meio-dia, já pode tomar uma tacinha de vinho, né? Mas como ainda tem trabalho, então só sexta. 1h04, eu acho que já dá para tomar uma tacinha de vinho segurando ali embaixo. Só sexta-feira. Não pode agarrar a taça por completo, não tá, pode. Pessoal? Embora a vontade seja grande. Ô, Thaís, o que explica esse otimismo diante desses momentos que a gente está vendo, dessas avaliações de que a economia ainda vai patinar bastante? Explica um pouquinho para nós desse ranking do qual a gente teve acesso com exclusividade, hein? Evandro, vamos lá. Essa é uma pesquisa feita todos os anos. Na verdade, é um acompanhamento semestral feito pela Grant Thornton, que é uma empresa internacional que tem atuação aqui no Brasil. E a gente traz aqui com exclusividade o resultado do final de 2021, do último semestre de 2021. Como você disse no início, o Brasil caiu da 10ª posição para a 13ª posição entre aqueles países que, ao final do primeiro semestre de 2021, estavam mais otimistas com a retomada da economia. Natural a perda dessa posição, afinal de contas, nós aqui fomos encarando um cenário de uma inflação maior, mais persistente, portanto, uma reação mais forte do Banco Central de aumento de juros, aumento na percepção de risco sobre o país. Mas, ao mesmo tempo, essa pesquisa, que foi feita com mais de 4.500 empresários em 24 países, ela mostra que em alguns setores, com alguns indicadores, os empresários brasileiros, eles seguem otimistas na média, né? E essa pesquisa já mostrou o Brasil em posições muito ruins. Por exemplo, lá em 2012, foi a última vez que nós tivemos no ranking geral uma posição acima de 75% dos empresários otimistas com a economia. Então, já no começo da pandemia, esse índice estava um pouco acima de 50%, ou seja, é um índice que varia bastante. Aqui no Brasil ele tem pontos em que somos bastante otimistas, por exemplo, como a questão dos investimentos. O Brasil acredita, 74% dos empresários acreditam que vai haver um aumento dos investimentos aqui no Brasil em 2022. Para 73% deles haverá geração de empregos, e essas avaliações mais otimistas, elas estão baseadas primeiro na questão do investimento em infraestrutura. Há sim contratos para investimentos na área de saneamento, energia elétrica, setor elétrico como um todo, óleo e gás, também na questão das ferrovias, rodovias. Há concessões a serem feitas ainda pelo governo federal, que pode aumentar o investimento em infraestrutura, e isso é gerador de emprego naturalmente. O que os empresários enxergam como um entrave? A fonte de financiamento. Apenas 47% deles estão otimistas com essa fonte de financiamento. Aí sim, também é óbvio esse dado, já que temos um movimento de alta dos juros aqui que vai levar os juros para cima dos 2 dígitos, coisa que não vimos há muitos anos. Quando a gente olha para os países que ficaram ali em primeiro lugar, Irlanda, China, Estados Unidos, Filipinas e Vietnã ocupando a primeira, segunda e a terceira posição. Estados Unidos empatado com Filipinas e Vietnã, com uma taxa acima de 80% de otimismo para o ano que vem. No final das contas, a avaliação é de que o começo do ano é um momento para ter otimismo, né, Evandro? E eu costumo dizer o seguinte: para ser empresário no Brasil, se você não for otimista, é melhor nem registrar o CNPJ, né? Porque a luta vai ser grande. Vai. Ô, Priscila, e aí o que explica esse cenário otimista na tua apuração com uma economia ou com uma previsão de economia mais fraca? Pois é, a gente viu também as estimativas do mercado aí, do Boletim Focus, que saíram hoje, a gente trouxe mais cedo.
uma previsão de crescimento de 0,28% só da economia nesse ano, um PIBinho com uma inflação acima do teto da meta, juros altos, indo aí para uma previsão de 11,75% para esse ano de 2022. Então, eu queria trazer uma análise sobre esses índices de confiança, né? Porque a gente tem aí dados da economia que mostram o dado concreto, o que foi realizado, vendas, volume, geração de empregos, e tem esses índices de confiança que servem como um termômetro para avaliar o humor do ambiente de negócios, né? Então, tem um ponto importante desses índices de confiança que é, se a situação estava ruim, é normal, é natural que os empresários se sintam mais confiantes com o que está por vir, né? E a gente está vindo de uma situação muito complexa, com a pandemia impondo muitas restrições na atividade econômica. Então, conforme a vacinação vai avançando, o que acontece é que os empresários eles vão ficando com um nível de otimismo um pouco maior. E vale falar também que a gente tem um cenário ainda muito incerto, mas menos incerto do que a gente tinha antes. A própria variante Ômicron é uma prova disso, né? A gente tem uma nova onda de Covid, mas com casos que são menos severos e também hoje já com a existência de vacinas. Então, a primeira onda que a gente teve, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia nem se a gente ia ter uma vacina para isso. Então, nesse momento, os empresários eles veem que a situação futura é melhor do que a situação que eles vinham passando antes. Mas é importante também lembrar dessas outras estimativas aí para a economia, de uma estimativa de um crescimento baixo para a economia, e isso vem, claro, de uma inflação alta. Então, a gente deve encerrar o ano de 2021 aí com uma inflação perto de 10%, e com isso, os juros muito altos, eles freiam o consumo e freiam a atividade. Então, a perspectiva, e não só aqui no Brasil, como em outros países, é de crescimento menor das economias neste ano, porque a gente teve muito estímulo durante a pandemia, esse estímulo acabou gerando inflação e agora é o momento em que os bancos centrais eles apertam um pouco os juros, sobem um pouco os juros para conseguir conter essa alta de preços. Então essa é a estimativa que a gente tem aí para esse ano, mas ainda assim um cenário incerto para o futuro, aí para esse ano de 2022. Evandro, eu queria só fazer um adendo aqui rapidamente, que também está nesse levantamento da Grant Thornton, que é o seguinte, há uma visão de que esse Auxílio Brasil de R$400 esse ano vai conseguir dar, de alguma forma, um impulso ao consumo das famílias, que é uma fonte geradora de crescimento no Brasil e que mesmo diante de um cenário com uma inflação mais alta, se realmente houver, por exemplo, um fim da pressão pela energia elétrica, uma queda no preço dos alimentos, mesmo que seja pequena, e um fim da elevação contínua dos combustíveis, como vimos em 2021, isso já gera uma descompreensão maior no orçamento das famílias, com um auxílio social maior do que a média dos últimos anos, né? Isso pode acabar contribuindo um pouco para o consumo das famílias não despencar, ou pelo menos se manter num nível minimamente ali estável. Muito interessante, Thaís. Obrigado, viu, pelo bate-papo. Obrigado, Priscila. A gente volta a falar mais ao longo da semana. Tá bom trabalho para vocês duas. Para você também. Até. Até.